Boa noite. Tudo bom, gente? Boa noite. Oi, Su. Boa noite, tudo bom? Quem tá por aí já? Vamos lá, nossa live de hoje. Desculpa a voz, tá, gente? Tô com uma gripe. Ainda bem que é online e não dá pra passar meu vírus pra vocês, né? Olha a vantagem, né? Como diz na Bahia, tô com a voz meia fone. Mas tudo bem. Oi, Fernando, boa noite. Oi, Mila, boa noite. Passei o dia hoje à base de chá de gengibre, limão, mel e alho. Estamos aqui, firmes e fortes. Boa noite, tudo bem, Fernando? Hoje a gente vai falar sobre conservação de alimentos. Oi, Sandra, bom dia. Só esperar o pessoal chegar um pouquinho pra gente começar, né? Bem-vindos aí, tá? Obrigada mais uma vez por vocês estarem aí me ouvindo. Hoje a gente vai começar, na verdade, uma série de lives sobre conservação de alimentos, tá? Porque é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né? E eu tenho dicas bem legais para passar para vocês, tá? Nas próximas a gente vai aprofundando. Hoje a gente vai falar de uma forma mais geral, né? E aí a gente vai... Nas próximas a gente vai trabalhando por partes, tá bom? Então vamos lá? Gente, brigadão, tá? Vocês estarem aí. Desculpa a minha voz, talvez eu comece a tossir, mas, né, eu peguei uma gripezinha, tem anos, eu não me lembro a última vez que eu peguei gripe, tem anos que eu não pego uma gripe, mas tem horas que o corpo, né, e aí hoje amanheci assim, gripada, né, muita dor de cabeça, febrícula, né? Não cheguei a ter febre alta, febrícula e garganta, né? E tosse. Então, pode ser que eu tenha uma crisezinha de tosse, mas tá, tudo bem, vamos lá, né? Tô tranquila porque eu não vou passar pra vocês, olha que bom, né? Vocês estão livres, não corre não corre esse risco, né? De pegar. Pois é, eu também acho que tem por aí uns 3 anos ou mais, Fernando, que eu não pego e ninguém aqui de casa, né? E hoje amanheci, né? Fui no médico agora de tarde, porque eu digo, não vou... Ia só a base de chá e tudo, mas eu digo, não, vou no médico porque eu não posso parar. Então, não posso arriscar. E aí é gripe normal mesmo, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Brigadão, tá, gente? Obrigada aí, Portal Me, mais uma vez, né? Pelo espaço, tá? E, gente, vocês curtem as lives aí do Portal, né? Tem tanta live legal, né? De assuntos variados aí. E é bem legal acompanhar, né? Tá? Então, não deixem de acompanhar, tá? As outras lives aí, porque tem muita informação boa, né? Pra gente, tá? Bom... A gente vai começar porque, assim, muitas pessoas me perguntam, me pedem dicas de como conservar os alimentos, desde uma farinha de trigo, um café, né, verduras, né, frutas, que ficam muito Oi, Márcia! Ficam muito na dúvida, né, qual é a melhor forma de conservação, tudo. Então... Como é um assunto muito extenso, e se a gente fosse resumir em uma live só, ia ficar faltando muita informação. Então, eu resolvi segmentar, né, o assunto. Então, hoje,
então a gente começa uma sériezinha, né, aqui no portal, de mais umas 3 lives mais ou menos desse assunto, pra gente realmente passar as dicas, né, pra vocês aí que tem dúvida, né. Então hoje a gente vai se ater de uma forma mais geral, né? Então, por exemplo, como conservar as farinhas, aí açúcar, né? Os ingredientes que ficam, né, nas prateleiras, nos armários, sem precisar ir para geladeira. Mas eu vou dar algumas dicasinhas também de algumas coisas que eu faço aqui em casa para conservar alguns alimentos. E aí, na próxima live aqui no portal... Oi, Rose! Na próxima live aqui no portal, que será dia 14, né? Aí a gente vai falar especificamente de verduras e frutas, né? Que também tem muita dica bacana aí pra vocês, né? Bom dia, Zuleika! Tem muita dica bacana, né? Aí pra vocês, para passar para vocês, coisas que eu aprendi aqui no Japão, mas que serve para quem tá aí no Brasil, né? Que é muito interessante, né? E então a gente hoje vai falar um pouco, a gente vai continuar na próxima live dia 14, né, falando, a gente vai, né, no dia 14 a gente vai se ater apenas às verduras, as frutas, que tem muita coisa para falar. Aí depois a gente fala de congelamentos, né, que também é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, que é uma forma excelente de conservação de alimentos, mas nem todos os alimentos podem ser congelados, né? E dependendo também de como que eles são congelados, para você preservar os nutrientes, tudo, né? Tá? E aí, numa outra live, a gente vai fazer na prática, né? Vai aplicar uma técnica aí na prática para poder, que é uma forma de conservação também de alimentos, que é o tsukemono, né? Que são as conservas, né? E eu vou seguir aqui as conservas japonesas, as conservas de legumes, tá? Então tem muito conteúdo aí, né? Bastante interessante para passar para vocês, né? Para dividir aí com vocês e a gente trocar aí, né? Se vocês tiverem dicas aí legais, vão passando, que a gente faz essa troca, que é muito gostoso, tá? Bom, então para começar hoje, né? Obrigada, tá? Quem tá chegando agora, brigadão, tá, gente? Mais uma vez aí, né? Desculpa a voz foem, né? Mas tava preocupada porque eu tava meio sem voz, de chegar agora de noite e não ter voz para falar com vocês, mas tudo bem, né? Ainda bem que não tá das melhores, mas dá pra gente falar. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é as farinhas, né? Como conservar, por exemplo, farinha de trigo, que é um produto que a gente não dá muita importância, porque ele é seco, né? Então a gente acha que abrindo um pacote de farinha de trigo e deixando ela lá no armário e tudo, dura, né? Bastante tempo aí, né? Ó, você olha, por exemplo, a validade lá, né? E pronto, tá tranquilo. Mas, gente, uma coisa assim que as pessoas não levam em consideração é que produtos como farinha de trigo, né, açúcar, esses produtos, né, arroz, né, eu tô falando desses 3 principalmente porque tudo que eu for falar agora vai servir para os 3, tá? Né? Então, o grupo das farinhas, né, farinha de trigo, açúcar e arroz, tá? Uma coisa que as pessoas... Oi, Eliane, tudo bom? Uma coisa que as pessoas não levam em conta, porque quando a gente fala em conservação de alimento, a gente só pensa que um alimento mal conservado, ele estraga, né? Ele fica com cheiro, ele muda o sabor, ele muda a aparência, né? Você consegue ver ali que ele tá mofado, tá fungado, né? E não é bem assim. Então tem alimentos que eles estão altamente contaminados, e a gente não percebe, né? Um deles, por exemplo, a farinha de trigo. Você sabia que um dos maiores problemas de má conservação da farinha de trigo é a produção de ácaros, né? Na farinha de trigo. E você já deve ter ouvido falar aí, né, que os ácaros, porque quando a gente pensa em ácaro, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Alergia, não é?
né? Ah, é pó, né? É pó, né? Então, sempre o pó, né, tá relacionado com ácaro e aí vem logo na cabeça alergia. Pois é. Você sabe que muitas pessoas que têm alergia, por exemplo, quando come farinha de trigo e acha que tem a intolerância ao glúten, porque às vezes come e tem alergia, só que não é sempre que ela tem, né? E aí elas acham que é porque tem a intolerância ao glúten. E não é, gente, é problema, sabe o quê? De ácaro. Ácaro, né? Na farinha de trigo. Então, a farinha de trigo é um produto assim, você sabe, eu não sabia disso. Você sabe quando que eu fui aprender isso? Quando eu fui tirar as minhas licenças lá na vigilância sanitária, né, que a gente tem que fazer um curso, e aí depois eu fiz um curso de manipulação de alimentos, né, quando eu abri lá o ateliê, eu fiz um curso de manipulação de alimentos pela associação comercial daqui, e aí foi que eu fui aprender, porque nunca me passou pela cabeça que na farinha de trigo o maior problema era o ácaro, né? Então, assim, ele é invisível. Então, você olha a farinha de trigo, ela tá totalmente contaminada lá de ácaros, tá? Por exemplo. Mas você olha para ela, ela continua com o mesmo cheiro, ela continua com a mesma cor, ela não muda sabor, né? Ela não muda aparência, nada. E você não enxerga esses bichinhos. Não enxerga, né? A olho nu. Você não enxerga. E aí você come e tem alergia. E sabe por quê? Porque eles são altamente resistentes à temperatura. Então, se você pega uma farinha de trigo que está contaminada com ácaro, por exemplo, e você faz um bolo, o ácaro continua lá, porque o danado não morre em altas temperaturas. Você acredita nisso? Então, é um perigo, né? Um perigo. A Eliana tá falando que já viu na TV japonesa. Isso, ácaro nas farinhas. Exatamente. Exatamente, né? E o pior é isso, né, Eliana? É que ele é resistente à temperatura, porque se pelo menos quando a gente, porque as bactérias, né, por exemplo, um alimento contaminado aí tá, se às vezes tá contaminado com alguma bactéria, quando você cozinha, né, você mata. O ácaro, ele não morre, o bicho é tão danado que ele não morre em altas temperaturas, ele continua lá. Né? E aí, às vezes, você tem essa falsa sensação de que você tem uma intolerância ao glúten, que é a proteína lá da farinha, e na verdade não é a sua farinha que está contaminada, né? Então, a farinha de trigo, eu tô começando pela farinha de trigo porque é um ingrediente, é um produto que normalmente a gente acha, as pessoas acham, né? A gente sempre pensa, ah não, farinha, primeiro que ela é seca, né? Não estraga assim, pois é, então é o maior problema. No arroz também tem o problema dos ácaros, mas no arroz ele também cria aqueles bichinhos, né? Que aí dá pra ver, a olho nu tem uns que dá pra ver, principalmente quando a gente compra ele direto do produtor, que, por exemplo, às vezes eu ganho, a vizinha daqui, ela tem plantação, né? De arroz, então às vezes eu ganho arroz que ela acabou de colher lá, né? E ele não tá beneficiado. E vem com bichinho, né? Eu tenho pavor, né? Mas vem, então dá pra você ver, né? Então no arroz é mais fácil, né? Mas na farinha realmente é complicado, né? Então tem que tomar muito cuidado. E aí, como é que a gente conserva a farinha? Bom, as embalagens, por exemplo, eu não gosto de embalagem de farinha de trigo em saco de papel. Tem algumas embalagens que vêm. Então, quando eu compro uma farinha de trigo que vem em saco de papel, tudo bem, ela respira ali, é interessante por um certo ponto, mas por outro, em termos de conservação, não. Então, o que eu faço? Eu conservo ela dentro de um pote fechado, né? Hermeticamente fechado. E a outra coisa que as pessoas confundem muito, quando a gente fala uma vasilha, um pote hermeticamente fechado, quer dizer que ele é completamente vedado, né? Então, por exemplo, você pega um potinho plástico normal, pote plástico normal, né? Tá tudo bem, ele tem um encaixezinho aqui, ó, mas ele não é hermeticamente fechado, tá? Então, ele não veda completamente, entendeu? Então, isso aqui, por exemplo, para conservar, isso aqui dá para guardar alimentos e tudo que não precisa de uma conservação
hermética, né? E porque ele realmente, ele fecha, tudo bem, mas ele não é hermeticamente fechado. Então, quando você for comprar potes, por exemplo, para conservar, né, farinha de trigo, açúcar, né, esses ingredientes, você procura comprar, cadê meu potinho? Eu tenho vários lá no ateliê, grandes, né, mas assim, ó, procura comprar potes. Esse aqui, por exemplo, ele é um pote que ele fecha hermeticamente, né? Por quê? Você abre aqui, quando você fecha, você vê que tem uma pressão. Quando você abre, ele solta. E olha só, ele tem, tá vendo, ó, essa borracha, né? Essa borracha, então esse pote você consegue fechar hermeticamente. E isso significa o quê? Que não entra nada, tá? Então, se você, por exemplo, esse aqui ele não é hermeticamente. Esse aqui ele pode entrar ácaros, né? Pode, entendeu? Porque ele não consegue vedar totalmente. Mas esse pote desse tipo aqui, por exemplo, que você coloca, né? Você coloca ele aqui, ó. E aí você fecha aqui. No que você fecha aqui, ele abaixa e ele veda totalmente. Então, ele fica, ó, totalmente vedado. Aí sim. Então, ele se conserva muito bem. E eu prefiro, para conservar, tipo, né, esses produtos aí, esses ingredientes, potes assim, tá? Tipo de acrílico, de plástico, né? Deixa eu ver se tem alguma indicação aqui. Esse não tem, né? Plástico duro, porque isso aqui não tem troca com o ambiente. É como se fosse um vidro, só que ele é inquebrável, né? Por que as nossas avós antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente se usava muito vidro, né? E era a melhor forma de conservação. Eu lembro tanto lá em casa, na casa da minha avó principalmente, que eram aqueles potes de arroz, pote de farinha, pote de açúcar, tudo potes de vidro, né? Aquele sim, né? Ele veda totalmente, ele não tem troca com o ar. Esse aqui é plástico, né? Então ele não veda totalmente. Então tem que tomar cuidado, né? A gente usa aí para algumas coisas, mas não quando se precisa vedar totalmente, né? Completamente, ok? Então a melhor coisa é você guardar nesses potes. Aqui no Japão, as embalagens, ela vem com esse fechozinho. Só que, o que tem que tomar cuidado? Às vezes, quando você abre, né? Ó, você abre o pacote, né? Então, ele tem, ó, ele tem esse fecho, né? E aí, às vezes, quando você fecha, um erro que acontece é você fechar isso aqui assim, ó, de qualquer jeito, e aqui fica cheio de ar, tá? Pensa que ar é vida. Tira o ar de você para ver se você consegue resistir. Você morre, né? Se não tiver ar para você respirar. Os micro-organismos também, né? Então, eles precisam de ar, eles precisam de temperatura e umidade. Aí eles fazem uma festa. Se você tira o ar, né, temperatura alta e umidade, você já acaba com esse problema, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar tirar o ar desses bichinhos, né? Então, quando você... Eu tô falando de uma maneira grosseira aqui, tá, gente? Pra vocês entenderem, entendeu? Quando vocês fecham isso aqui, tem que tomar muito cuidado. Então, procura fechar, ó, tirando o máximo de ar. E procura se certificar de que isso aqui tá totalmente fechado. Porque às vezes você passa, ó, e ele não fecha, tá? Então, você procura, ó, fecha. Deixa eu só mostrar. Fecha bem e verifica se ele tá realmente lacrado. Aí, tudo bem. Então, você pode conservar aqui, tá? E sempre, né, farinha de trigo, açúcar, né, eles vão durar aí, depois de aberto o pacote, porque, por exemplo, esse pacote aqui, ele é de setembro de 2019, tá? Mas isso é o pacote fechado, que é outra coisa que as pessoas confundem. Elas olham a validade, depois de aberto assim, e falam assim, ah, ainda é 2019, gente, lá em setembro, né, daqui um ano. Não, é daqui um ano.
ele fechado antes de abrir, né? Então, isso é muito Megumi. Oi, Daisy. Isso é muito importante. Essa validade que vem aqui nos produtos, né? É quando eles garantem, enquanto eles estiverem fechado do jeito que você comprou. A partir do momento que você abre isso aqui, quando a gente abre, o que entra? Ar. Então, já contaminou ali com ar, né? Então, eles já não... Oi, Megumi, tudo bom? Eles já não tem essa validade, né? Então, farinha de trigo, açúcar, depois que você abre, ele vai ter aí uma validade aí de até uns 2 meses, dá para você usar, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com farinha de trigo, né? Principalmente farinha de trigo, né? Que você não percebe que ele está contaminado. Então, para você se garantir, é você procurar conservar ele da melhor forma possível, ok? Tá? Então, ou você coloca, por exemplo, lá no ateliê, eu tenho os potes lá que são fechados assim, né? Com esse tipo de fecho. Aí ele fica bem vedado, né? Ou então, se você não tem segurança que o seu pote fecha hermeticamente, pega com a própria embalagem, coloca dentro do pote e fecha, porque aí ele tem as 2 proteções, tá? Outra coisa que as pessoas erram muito, assim, eu já vi muita gente guardar... Oi, Júnior, boa noite, brigadão, viu? Mais uma vez. Guardar esses ingredientes no armário embaixo da pia. Então, é outro erro, assim, fatal, né? Guardar embaixo da pia. Por que não se deve guardar esses alimentos, esses ingredientes, né? Um enlatado até vai, mas mesmo assim não é bom, porque embaixo da pia tem umidade, né? E pode ter algum vazamento de água. Então, se você guarda um enlatado embaixo de uma pia que tem um vazamento de água ali, com o tempo aquela lata vai enferrujar, né? Ela pode enferrujar. Então, embaixo da pia, gente, é guardar coisas assim que não tem... Então, tipo, sei lá, caixa plástica mais fechada, né? Coisas que não ingredientes, né? Não é lugar para se guardar ingrediente embaixo da pia, porque tem uma grande tendência a ter umidade, né? E esses ingredientes, açúcar, né? Farinha, arroz, né? Chocolate em pó, eles querem distância de umidade, tá? Então, pensa que micro-organismos, eles se desenvolvem num ambiente que tenha umidade, temperatura e... Umidade, temperatura... O que foi mais que eu falei, que eu esqueci agora? Umidade, temperatura... Acabei de falar, gente. Lugar seco, né? Fresco, né? Não tem a temperatura. E outro, lugar fechado. Quanto mais escuro for o ambiente, para você guardar esses, né? A farinha de trigo mesmo, é melhor, tá? Então, não ter luminosidade. Você não guardar perto de lugar que seja muito iluminado, tá? Então, é interessante. Tá bom, Eliane. Assiste que vai ficar gravada. Obrigada, viu? Tá? Então, longe disso. Temperatura alta, né? Umidade também, que é fonte de micro-organismo, tá? Tudo bem aí, gente? Oi, Larissa. Ok? Então, farinha de trigo, ok, né? Então, toma muito cuidado, tá? Com esses ingredientes aí. Tem uma dica aqui, eu aprendi há muito, eu até usava antigamente, mas depois quando eu aprendi, né, com a vigilância sanitária, conservar melhor, eu não usei. Mas sabe o que os japoneses usam muito? Deixa eu contar pra vocês. E no Brasil também, né? Eu tava pesquisando e eles usam no Brasil também. Sabe o que eles colocam dentro do pote de farinha de trigo para evitar ácaros? Olha só, gente. Louro. Folha de louro. Tá? Então, por exemplo, ou um pote, ou aqui dentro do saco da farinha de trigo, bota umas folhinhas de louro. E fala que isso evita, né, a formação, a criação de ácaros. Interessante, né? E eles falam, apesar do louro ter o cheirinho quando a gente cozinha e tudo,
quando ele coloca, ele não passa, não tem cheiro, não fica com cheiro, não fica com sabor, porque isso aqui precisa cozinhar para liberar, né, o sabor. Então, as folhas Rose, você usa? Que legal. Folhas de louro dentro de pote de farinha de trigo, tá, gente? Para evitar os ácaros, ok? Então, sempre lembre que o maior problema da farinha de trigo não é ela estragar, né? Ela ficar estragada. É a formação, a criação de ácaros. É isso que... E você sabe que aqui no Japão, eu estava pesquisando e já há muitos anos atrás, né? Já tiveram mortes por causa desses ácaros, né? Na farinha de trigo. Então, é um assunto muito sério, né? E imagina, é saúde, né? E é uma coisa invisível, que você nem se toca que isso exista, né? Eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso, né? Que eu aprendi isso. Realmente eu fiquei chocada, né? E agradecida por ter aprendido isso, porque eu nunca ia imaginar, tá? Então, é isso aqui. Boa noite, Potomie. Brigadão, viu? Pelo espaço mais uma vez. Tá? Então, farinha de trigo, ok? E aí, isso serve para o açúcar. Outra dica, assim, do açúcar, eu lembro lá em casa, no Brasil, na casa da minha avó se usava muito isso, porque assim, principalmente, sabe açúcar refinado no Brasil? Ele às vezes não empedra, né? Aqui, a gente tem esse aqui normal do Japão, que tem algumas marcas que empedra mais, né? Eu gosto dessa aqui, que ela empedra menos, porque esse açúcar, ele tem umidade. Então, lá em casa, colocava no pote de açúcar, né? Colocava uma fatia de pão, sabe? Pedaços de pão francês mesmo, né? Colocava dentro do pote de açúcar, né? Porque ele absorve, né? Ele vai passar a umidade ali. Porque o que acontece quando ele empedra o açúcar? Porque ele vai secando, ele vai ressecando. E aí eles vão formando esses gruminhos, né? Se você coloca pão, pode colocar biscoito, né? Pode colocar pedaço de frutas secas, ameixa, né? Eu já vi gente colocar até tipo maçã, né? Mas a maçã, frutas frescas eu não arriscaria não. Mas assim, uma ameixa, por exemplo, principalmente no açúcar mascavo, né? O açúcar mascavo ele empedra bem. Então colocar assim umas ameixas, né? Ameixa seca, fruta seca, né? Pedaços de pão e tudo, porque aí ele some essas pedrinhas, né? Ele fica soltinho, tá? Então é uma dica também que se usa muito, pelo menos se usava muito antigamente, tá? O que tem as baratas? Nem me fala em barata, que tem o pavor. As baratas odeiam o cheiro de louro. Isso, Rose, exatamente. Eu fiz uma live aqui no Portal Me sobre os inseticidas naturais, não foi, Júnior? Inseticidas naturais, né, pra gente fazer, pra usar na cozinha. E uma das minhas dicas foi o louro, você botar, sabe aqueles saquinhos de chá? Você colocar folhas de louro ali e espalhar. Lá no ateliê, se você for ver, nos cantinhos, aqui tem, ó, deixa eu pegar. Nunca apareceu barata aqui, mas tem, eu uso saquinhos assim, ó, tá aqui, né? Folhas de louro, tem uns com alecrim, ou com gomá, gergelim, né? Então, a barata odeia o cheiro de louro mesmo, né? E formiga japonesa, ó, não vou fugir não, tá? Tá um pouco dentro que é conservação, né? Mas você sabe que... E depois vocês procurem aí no portal essa live de inseticidas naturais para você usar na cozinha, né? As formigas daqui, elas odeiam o cheiro de gergelim, né? Do gomá. Então, você coloca dentro desses saquinhos, ou coloca, sabe, em tampinhas de refrigerante, tudo, e bota onde aparece formiga, né? Você sabe que quando eu tinha um ateliê que era na beira da praia, aparecia muita formiga, né? E no Brasil a gente usava cravo, né? Lembra?
colocava, eu lembro os açucareiros, tudo cheio de cravo, né? Então a gente usava cravo para espantar a formiga. Gente, as formigas daqui amam cravo, porque eu colocava lá no ateliê, eu espalhava cravo por tudo quanto é lugar, para as bichas sumirem, e elas vinham cada vez mais, né? Aí um dia eu conversando com uma japonesa, e ela me falou, né, que para espantar a formiga, o melhor era gergelim. Nossa, eu botava os potinhos, né, as tampinhas de refrigerante cheio de gergelim, nos lugares que aparecia formiga, sumiu, nunca mais eu tive problema de formiga, tá? Então fica a dica aí, tá? É uma forma de conservação, né, da higiene da sua cozinha, tá bom? Obrigada, Rose, é isso aí. Ok, gente, então farinha tudo bem, açúcar tudo bem, né? O arroz também. E aí os japoneses, né? Uma dica que eles dão, que a vigilância dá também pra gente, né? De conservar farinha de trigo, de conservar arroz dentro da geladeira, em potes hermeticamente fechados, né? Então tem que ser potes bem fechados mesmo, dentro da geladeira, que eles falam que conserva-se muito mais do que fora. Só que tem coisas que a gente sabe que na teoria funciona muito bem, mas na prática não é legal. Por quê? Porque, gente, a geladeira, imagina se você for conservar esses produtos tudo na geladeira, haja espaço, né? Então a gente não tem espaço. A minha geladeira, pelo menos, não tem espaço para isso, né? Então eu prefiro conservar em ambiente, né? Eles falam, inclusive, no verão, procurar conservar na geladeira. Mas se você deixa num ambiente fresco, né? No escuro, por exemplo, aqui, fica aqui em cima, no armário, né? Longe do fogão, tá? Também, porque é fonte de calor, né? Então tem que tomar cuidado só com isso. Embaixo de pia, que é fonte de umidade, evitar esses lugares, colocar em lugares mais frescos, mais secos, né? E você conservar ele bem vedado, e aí você, né, consegue conservar bem. Por exemplo, você sabe, aqui, ó, eu tenho esse armário aqui, né? Ele fica embaixo do forno, né? Então ali em cima eu não coloco esses ingredientes, né? Por quê? Porque quando eu uso forno, que eu asso aqui, eu ligo o forno, o que que acontece? Essa parte aqui, ela fica super quente. E aí ela passa pra dentro, esse calor. Então, às vezes, a gente pega alguma coisa que tá ali dentro, ele tá morno, né? Então, tem coisa, eu só conservo coisas ali que não tem problema de temperatura, né? Então, tem que tomar cuidado também com isso, porque a gente às vezes não se toca do forno, né? E quando ele é assim, é uma grande fonte de calor ali. Então, eu jamais poderia colocar, por exemplo, farinha de trigo, açúcar, esses ingredientes lá, tá? Alguém perguntou de fubá, Gisélia, desculpa. O fubá também, tá? O fubá também. Só que o fubá, ele tem os carunchos também, né? Esses carunchos, que são esses bichinhos, né? Tem uns que você consegue ver, tá? Mas ele também tem problema de ácaro, né? Então tem que tomar cuidado. Então, mesmo jeito, só que eles são até mais do que a farinha, né? Justamente por causa desses outros bichinhos. Então, da mesma forma que você conserva a farinha de trigo e tudo, serve para o fubá, tá? Serve para o amido de milho, né? Para maisena, serve para tapioca, né? Para os polvilhos, para as farinhas em geral, tá? Então, serve para isso aí, ok? Então, tudo bem. Aí, essa parte aí de farinha de trigo, de tudo. Gente, eu tenho uma dica tão boa pra passar pra vocês. Vou deixar um pouquinho mais pra frente, pra vocês ficarem aí ansiosos, né? É muito legal, né? É uma coisa que eu acho que vocês até já perceberam, mas não se tocaram por quê, tá? Fubá com bichinhos, acontece muito, Cláudia. Acontece muito, né? Comprar já, também já aconteceu comigo, né? De comprar fubá com bichinho. O fubá, ele é terrível, porque ele tem maior probabilidade. Porque quando a gente fala, tá? Eu falei aqui temperatura, umidade, né? E tudo, mas, gente, a gente tem que contar com os nutrientes, né? Então, o fubá, ele tem nutrientes que atrai mesmo esses bichinhos,
né? Então, não é só a gente que gosta dos nutrientes, os bichinhos também gostam. Ó, o Portal-Me colocou aí, depois vocês, se vocês tiverem interesse, assistam, que foi uma live que eu fiz sobre os repelentes naturais para sua cozinha, tá? Tá bem legal, tem bastante coisa interessante, tá? É meio nojentinho, porque a gente só fala de bicho, né? De barata, de né, aranha, de formiga, mas é interessante pra gente manter a higiene na nossa cozinha. Então, depois vocês assistem aí o link, né, o portal colocou aí, tá bom? Obrigada, Portal-Me. Então, gente, tá? Então, tomem cuidado com isso. Agora, vamos lá pro próximo. Vou deixar essa dica aí que eu tenho aí pra passar daqui a pouco. Eu até deixei aqui, porque eu usei hoje, e aí eu lembrei, tá aí, vou dar essa dica também. O miso, né? Quando a gente usa, os japoneses ensinaram a colocar pimenta vermelha no saco de arroz para evitar os bichinhos. Aí, gente, dica boa. Obrigada, Mônica. Dica legal. Brigadão. Já vou anotar essa que eu não sabia, né? Bom, pimenta deve espantar um monte de coisa, né? Até gente às vezes espanta, tá? Então, olha, a Mônica falando que colocar pimenta vermelha no saco de arroz para evitar os bichinhos. Legal, brigadão. Essa troca que eu acho que é legal, né, gente? A gente aprende também. Pode, Cláudia, pode compartilhar, gente. Se vocês puderem compartilhar, ótimo, eu agradeço, né? Porque aí a gente vai, né, alcançando mais pessoas, e isso dá um ânimo pra gente. Vocês não têm ideia como isso dá um ânimo pra gente estar cada vez mais procurando passar, né, as dicas aqui pra vocês. Isso vai dando realmente um ânimo. Pimenta fresca, legal, legal, gente, brigadão aí, tá? Então, olha, eu deixei aqui o miso que eu usei. Oi, Celina. Eu abri o pote hoje, né? Ele vem, tá? Ele vem assim, ó. Eu usei uma parte hoje e deixei aqui. Então, ele vem com isso aqui, que é uma forma, um secante, né? Que se usa. Ele vem com esse... deixa eu passar um alquinho aqui na minha mão, gente. Espera aí. Ele vem com esse papelzinho aqui para conservar, né? Eu tiro isso aqui, eu jogo fora isso aqui, né? E olha o que que eu faço. Eu vou baixar aqui a câmera rapidinho, tá? Então, tá aqui o pote de miso. Você pega, ó, filme plástico e a gente vai colocar ele bem rente aqui, tá? Ó, bem rente, ele aqui, mas bem rente mesmo, sem deixar tá? Ó, tirei até um plástico maior do que precisava, tá vendo, ó? Ele bem rente, sem deixar tá? E aí, eu deixo essa parte aqui, né? E aí, eu coloco a tampa, e aí você leva pra geladeira ele assim, ele conserva muito mais, tá? Então, não deixa ele só com esse papelzinho aqui, né? Se você quiser, pode até deixar o secante também, né? É que agora esse secante, né? Ele provavelmente já até, ó, botei aqui dentro, tá? Já deve ter perdido, né? A ação dele, porque ele funciona enquanto tá ali fechado e tudo, como eu já abri, tá? E aí você conserva ele lá na geladeira, ele vai conservar muito mais, ok? Já vou botar o meu aqui na geladeira para poder não perder, ok? Então, esse do miso. Vamos lá, próxima. Outra coisa, muitas pessoas me perguntam café. Eu não sou especialista em café. Amo café, né? Tomo café, né? Se eu acordar e não tomar um café, o dia não começa. Amo café, mas não sou especialista. Mas assim, pra mim, e o que eu aprendi, a melhor forma de conservação, quando você compra o grão do café que você vai moer, aí não, aí você conserva ele fora da geladeira. Mas quando ele já tá moído, né, eu aprendi, né, e eu faço isso há anos, e pra mim, eu já fiz testes,
né? Porque pra mim, assim, tudo tem que ser à base de teste, né? Então, eu já fiz testes deixando... Eu comprei um pó de café. Aí eu tirei uma parte, conservei fora da geladeira e a outra parte eu conservei dentro da geladeira, num pote hermeticamente fechado, tá? Então, esse aqui é aquele mesmo estilo de pote em que eu deixo o meu café, né? Fechadinho, tá? Então, eu conservei na geladeira e já fiz e deixei aí, né? Um potinho e fora e um na geladeira aí por um mês, pelo menos. Eu senti, né? Claro, não deve deixar tanto tempo, mas eu deixei para ver até onde ia. Eu senti que na geladeira ele perdeu menos aroma e sabor do que conservando fora, tá? Então, eu conservo pó de café na geladeira. Então, assim, o que é ruim, que eu já, né, estudei um pouquinho, assim, vi, isso foi unânime. Quando as pessoas falam que não deve conservar pó de café na geladeira, é tipo, você deixa na geladeira lá conservado. Aí você tira, deixa ele na bancada, coisa que eu fiz agora, né? Já vou levar imediatamente para a geladeira. Deixa ele na bancada, ele chega na temperatura ambiente, você usa, depois você leva de volta para a geladeira. Esse choque, essa troca de temperatura, aí não é legal. Mas se você conserva na geladeira, né? Tira da geladeira rapidinho, faz o café, né? E já volta para a geladeira, ele volta gelado para a geladeira, ele não chegou à temperatura ambiente, aí não tem problema, né? Então, o que eu aprendi é que o problema maior é quando você tira da geladeira, ele fica na sua bancada aí, ele chega na temperatura ambiente, depois você volta de novo para a geladeira. Então, essa troca, esse choque aí de temperatura é que aí não é legal, tá? Então, eu vou voltar meu potinho lá, que eu deixei aqui só para mostrar para vocês. Gente, olha, eu tenho vários potinhos, né? Esse aqui é vidro. Vidro. Eu gosto de vidro. Pra mim, a única desvantagem de vidro é que ele quebra, né? Mas olha, esse tipo de pote também, ó, ele fecha hermeticamente, ó. Ele também tem aquela borrachinha, tá vendo, ó, né? Que aí, ó, olha o sistema aqui de vedação, tá? Então, quando você coloca ele aqui, que você aperta, você aqui, ó, aí ele veda completamente, tá? Em home center tá cheio desses potezinhos, né? Eu gosto muito, tá? Bom, então agora vamos partir. Então, até aí tudo bem, né, gente? Vamos partir agora pra um pouco só de geladeira, né? Porque a parte de verduras, de frutas, a gente vai deixar para a próxima live, porque é muita coisa bacana que eu tenho que passar para vocês, várias dicas legais de conservação de frutas e legumes, tá? Na geladeira. Mas assim, uma coisa que é legal é você entender a sua geladeira, tá? Obrigada, Cláudia, por compartilhar. É você entender a sua geladeira, né? Então, por exemplo, a minha... Deixa eu virar aqui para ver se vocês conseguem ver, ó, tá? Então, a minha, a parte de cima aqui é a geladeira normal, né? E aí, aqui embaixo, né? Essa parte aqui é freezer e embaixo é de legumes, essas coisas de verdura, tá? Então... eu vou deixar para me aprofundar mais na geladeira quando a gente for falar de legumes e frutas. Mas assim, a parte de cima que é de geladeira, é interessante você conhecer a sua geladeira. Então, na minha, como o freezer fica embaixo... Nossa, ficou escuro, né? Peraí, deixa eu ver se eu clareio. O que aconteceu? Olha. Cadê? Ok. Clareou? Não, né? Tá escuro de repente. Deixa eu mudar aqui de posição. Acho que agora foi. Agora. Opa. Tá? Então, é você conhecer. Então, por exemplo, como o meu freezer fica embaixo, ali na parte de baixo,
né? Não é aquela que é congelador. Então eu sei que a parte, por exemplo, a parte de cima da minha geladeira, a última prateleira lá, né? Da geladeira, deixa eu pegar minhas colinhas aqui, né? A parte de cima dela, né? Ela é a mais estável, tá? Então, é a parte da geladeira que a temperatura não varia muito, porque a gente sabe que a temperatura varia. Por exemplo, vamos falar da porta primeiro, né? E é engraçado porque as geladeiras normalmente vêm com o lugar para colocar ovo na porta. E é o pior lugar para se colocar. Então, assim, pra gente resumir, né, isso aí, porta de geladeira, que a gente toda hora tá abre e fecha, toda vez que a gente abre a geladeira, que a gente fecha, o que que acontece? A gente tem uma queda de temperatura ali, né? Quer dizer, uma troca de temperatura. Ela tá gelada, a gente abre, ela esquenta, né? Aí depois ela gela de novo. Então, ela é muito instável, a porta de geladeira. Então, o que que você deve colocar na porta da geladeira? Né? Coisas que não são perecíveis. Então, tipo, leite, que a maioria das pessoas coloca na porta da geladeira, não se deve colocar na porta, o leite, porque ele é altamente perecível e tem essa troca o tempo inteiro de temperatura. Então, é muito instável, né? Ovo é a mesma coisa, né? Então, o que que se deve colocar, por exemplo, na porta da geladeira? Sucos, temperos, sei lá, tipo ketchup, mostarda, sabe? Esses condimentozinhos, esses temperozinhos, sucos, né? Se deve colocar. Mas você sabe que cerveja não é legal colocar na porta da geladeira? Porque esse balanço, quando a gente abre a porta, a cerveja dentro sofre uma oxidação. E ela pode alterar até o sabor, né? Então não é lugar para se guardar cerveja. Agora, suco, tudo bem. Então você tem que pensar em alimentos para ficar na porta da sua geladeira, você tem que pensar em alimentos que não são tão perecíveis, né? Que não sofra com essa troca de temperatura, tá? Então, leite e ovo, que é o que normalmente se coloca na porta da geladeira, são os ingredientes que não devem estar na porta da geladeira, ele deve estar lá no interior, né? Então se coloca normalmente na prateleira ali do meio, por aí, você pode colocar, né? Mas dentro, não na porta, tá? Então assim, na parte superior, por exemplo, se a sua geladeira não é com congelador dentro, né? Se o freezer for separado, como a minha aqui, é um compartimento separado embaixo, em cima, na prateleira superior, você deve colocar, por exemplo, alimentos que não vão ser cozidos, que você come ele cru, mas que eles não estragam facilmente com essa diferença de temperatura, tipo presunto, queijo, embutidos, uma carne, por exemplo, cozida, né? Então, coisas assim, ingredientes ou comida, né? Que ela possa ficar em cima, né? E ela não precisa cozinhar, né? Não são frescos assim, tá? Então você coloca na parte de cima da geladeira, né? Que é uma prateleira mais estável aí. E assim, normalmente o que você usa sempre, ele tem que estar mais fácil também para você pegar, né? Porque imagina você colocar alguma coisa que você usa sempre manteiga, né? Aí você coloca essa manteiga lá atrás, lá em cima na prateleira e tudo, que pra você pegar, você tem que demorar um tempo com a geladeira aberta. E isso a gente não se toca, né? Você vai demorar mais tempo com a geladeira aberta pra pegar aquele ingrediente que sempre você tá usando, né? E aí, quer dizer, essa troca da temperatura realmente é triste, né, pra geladeira. Então, essa coisa de abaixa, levanta a temperatura, não dá, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E aí, na prateleira, por exemplo, inferior, né, que você coloca normalmente os alimentos mais frescos, tipo, por quê? Olha só, o meu freezer não é ali, deixa eu virar aqui, o meu freezer é aqui, né, o meu freezer tá aqui. Tá? Então, a prateleira inferior da minha geladeira, ela tá mais perto do freezer do que a prateleira superior, que tá lá em cima, tá certo? Então, logicamente,
essa prateleira inferior aqui, de baixo, ela vai estar mais fria, não é? Se você tem uma geladeira que o congelador é em cima, né? Aí a prateleira de cima, que tá próxima do congelador, ela é mais fria. Então você tem que pensar onde que vai, que alimentos que precisa mais dessa temperatura mais baixa? Alimentos frescos, né? Então você vai colocar, por exemplo, você comprou uma carne no supermercado, você vai usar só amanhã. Onde que você vai conservar na sua geladeira? Na prateleira que estiver mais próxima do freezer. No meu caso, aqui é a prateleira do meio, de baixo. Então eu vou colocar ela na prateleira de baixo. Então sempre pensa nisso, tá, gente? Né? A prateleira mais fria da sua geladeira é aquela que está próxima do seu freezer ou do seu congelador, tá? Dependendo da sua geladeira. Então você vai colocar alimentos que são mais perecíveis nessa prateleira que está mais fria. Já aconteceu com você de colocar, sei lá, um alface dentro da geladeira? Na prateleira, eu falo isso porque já aconteceu comigo, mas e o pior é que não é falta de conhecimento, é que às vezes a gente soca lá, né? Já aconteceu comigo, não foi nem alface que eu comprei no mercado, foi alface que sobrou da salada do almoço, que não estava temperado, e eu guardei para o jantar, né? Que eu vou dar dicas bem legais para você conservar esses alfaces aí por mais tempo. E eu coloquei na prateleira de baixo, né? Em cima tava cheio e tudo, eu coloquei na prateleira de baixo, próxima do freezer. O que que aconteceu? Ela congelou, tinha pedaços da minha alface que tava congelado, tá? Então é isso que acontece. Então tem que ter esse raciocínio, ok, gente? Tá tranquilo aí? Tá? Então, na hora que você for dispor os alimentos na sua geladeira, pensa sempre nisso, né? Onde estiver mais perto do freezer, ela é mais gelada. Aí é melhor você conservar os alimentos que são mais perecíveis, tá? Bom, pra gente encerrar, eu acho que o que eu separei pra hoje era isso, né? Pra gente encerrar, eu vou falar de um ingrediente aí. Deixa eu só confirmar aqui. Os alimentos enlatados também, que as pessoas às vezes costumam abrir uma lata de, deixa eu ver, sei lá, abrir uma lata de milho, né? E aí usou um pouquinho do milho numa salada lá e pegou a lata e pá, enfiou na geladeira. Não, né? Todos os enlatados, tudo que tá de enlatado, né? Se você não usar tudo, você tira da lata e coloca numa outra vasilha, numa tapoere aí, né? Pra guardar na geladeira. Não guarda em lata, né? Pensa que a lata, ela vai sofrer oxidação, tá? Então, não guarda. Tirou, usou, abriu a lata, não usou todo, né? Todo o conteúdo da lata, tira da lata, conserva na tapoere e aí bota na geladeira, ok? Nada de latinha na geladeira, tá, gente? Lembra que a geladeira tem umidade, então imagina, né? Né? As condições todas ali para poder aquilo ali deteriorar mesmo, ok? Então tem que tomar cuidado. Agora vamos falar de um ingredientezinho, que eu tenho uma dica bem bacana para vocês, ó, nosso ovo. Ovo. Você sabe, você já deve ter percebido, mas você não se tocou, né? Você sabe que o ovo, ele tem uma posição melhor para ser conservado na hora de você guardar. Ele tem uma posição, eu tirei da geladeira, tá? Por isso que ele tá suadinho assim. Ele tem uma posição melhor para ser guardado. Você sabia disso? Olha só. O ovo não tem... congelou, Celina? Pois é, né? Porque estava fora do lugar dela, né? Alface, a gente vai falar na próxima live, não é para guardar na geladeira. Ele tem um compartimento que é próprio para isso, porque é menos gelado, tá? Então eu também aprendi. Bom, ó, o ovo ele tem... Deixa eu pegar um papel toalha aqui pra secar esse ovo. Pronto. Tá vendo que ele tem uma parte mais grossa, né? Mais larga e uma ponta mais fina? Todo ovo é assim, né, gente? Já perceberam, claro, né?
Você sabia que tem uma posição certa e que faz com que se conserve muito mais, por mais tempo, o ovo se você coloca ele em determinada posição? Sabia disso? Sim ou não? Ele tem uma posição certa para se colocar. Se você colocar nessa posição ele na geladeira, né, que é a melhor forma de se conservar o ovo, ele vai durar muito mais tempo. Sabe qual é? Não, Jaque? Pois é. Essa parte aqui, né? Na hora de você... Ó, deixa eu mostrar aqui. Na hora que você quebra ele, eu vou mostrar um quebrado aqui. A melhor forma de você conservar o ovo é com a ponta fina para baixo. Sabiam disso? Ou não? Sabia, Cláudia? Pois é, né? Então, ó, ovo, quando você for guardar, guarda com a parte fina voltada para baixo. Agora vem a pergunta. Sabem por quê? Sabe, Cláudia, por quê? Oi, Jaque. Sabe? Dizer por que que ele tem que ser guardado com a parte fina para baixo? Não, Mônica. Deixa eu ver se a Cláudia sabe por que que ele tem que conservar assim, com a parte fina para baixo. Vocês já perceberam que as embalagens de ovo... Isso! Tá no caminho, legal. Vamos lá. Então, parte fina para baixo. E vocês, por um acaso, já perceberam que as embalagens de ovo, todas, olha só como elas são. Onde tá a parte fina? Para baixo, não é? Tá? Então, aqui, né? Você coloca o ovinho, ele se encaixa com a parte fina para baixo. Não é o contrário, ó. Né? É a parte fina para baixo. Todas as embalagens de ovo é com a parte fina para baixo. Deixa eu botar esse ovo aqui antes que aconteça um acidente, né? Tá? Então as embalagens são assim. Por quê? Porque ele se conserva melhor. E sabe por quê? Olha que interessante, gente. Eu adoro essas coisas. Desculpa. Olha que interessante. Quando você parte, eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui na câmera. Deixa eu tossir um pouquinho, peraí. Tava demorando, né? Vou beber água, peraí. Garganta começou a ficar seca. Fiquei até vermelha. Gente, olha que interessante. Quando você... Talvez você já tenha percebido, mas você não sabe pra que é. Ó, o ovo tava assim. Deixa eu ver se eu consigo aqui a posição. Eu quebrei o ovo, tá? Ele quebrou aqui, ó. Ok? Olha só, a parte baixo para baixo, a parte fina para baixo, não é? A parte mais larga para cima, tá certo? Eu quebrei o ovo. Olha só. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá. Esse aqui, ó, não tem nada dentro. Tá vendo? Nada. Essa é a parte fina, tá? Agora, olha a parte mais gordinha do ovo, o que que tem dentro? Vocês já perceberam isso, gente? Olha só, deixa eu até pegar um palito aqui. Olha o que tem dentro. Peraí que eu vou achar a câmera aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é uma bolha de ar. Eu vou furar ela, olha só. Furei a bolinha de ar. Deixa eu tirar a pelinha aqui. Ó, olha a pelinha aqui. É uma bolha de ar que fica todo o ovo. Podem reparar, toda vez que vocês abrirem um ovo agora, vocês vão observar isso aqui. Na parte, ó, esse aqui foi outro que eu quebrei, né? Então, essa aqui, agora acabou de quebrar mesmo. Essa aqui é a parte mais fina, né, dele. A parte mais arredondada. E olha dentro também, olha lá a bolinha de ar. Tá vendo essa bolha de ar aqui, ó?
Ó, furei. Pois é, essa bolha de ar, ela vai conservar, né, mais o ovo. Então, quando você pega um ovo, a bolha de ar tá aqui, ó. O ovo tá aqui, né? Parte fina para baixo. A bolha de ar tá aqui. Essa bolha de ar, ela protege mais o ovo. Então, faz com que ele se conserve por muito mais tempo do que você colocar ele assim. Porque se você coloca assim, a pressão aqui, o peso vai estourar essa bolinha de ar. E aí não tem conservação, né? Mas olha, você colocar aqui, a bolha de ar tá aqui, ó. E aí ele protege. Não é interessante? Pois é. Então agora, toda vez que vocês forem colocar ovo, normalmente vocês colocam ele assim, eu acho. Porque normalmente nos compartimentos, tudo, ele tá mais para você botar ele para baixo. Mas observem isso, tá? Então, a partir de agora, observem a parte fina para baixo, tá? Porque aí você vai ter ovo fresco por mais tempo, ok? Bom, o ovo, quando ele tá fresco, né? Ele vai se conservar aí por umas 2 a 3 semanas. O problema é que quando a gente compra no supermercado, a gente não sabe quanto tempo ele foi, né? O quanto ele tá fresco, né? Mas se você pega um ovo fresco e você conserva na geladeira, ele vai se conservar aí por 2, 3 semanas tranquilamente, né? E se conserva mais ainda se você colocar ele, ó, a ponta fina para baixo, tá? Quando, por exemplo, o ovo cozido, ele conserva na geladeira com a casca cozido uns 4 dias, né? Quando é cozido sem a casca, até uns 2 dias ele se conserva, ok? Pronto, gente, tudo bem aí? Espero que eu tenha contado alguma novidade, dado alguma dica que vocês não sabiam aí, né? E obrigada aí, acabei aprendendo também, gostei da dica da pimenta, brigadão, tá? Pela dica, né? E é isso. Gente, brigadão aí por terem compartilhado, tá? Então, lembrem disso aí, porque é muito importante. Às vezes parece besteira, mas não é, tá? Faz uma diferença tremenda. Então, a nossa próxima live aqui no portal, né? Será dia 14 de novembro, e aí a gente vai continuar com esse assunto, mas agora a gente vai falar só de legumes e, né, verduras e frutas, tá? Conservação das verduras, das frutas, né? Que também tem dicas assim bem legais para passar para vocês, ok? Então, gente, muito obrigado. Achei que a live fosse ser mais rápida e a gente aqui conversando, né? É gostoso, né? Então, brigadão mesmo. Sei que amanhã é dia de branco, como se diz, né? Dia de trabalho. Vou liberar vocês. Fura na parte que está a bolha. Como assim fura na parte que tá a bolha, Celina? Não entendi. Deixa eu ver. Ana, quando vou cozinhar ovo, eu furo com uma agulha. E ele não racha. Isso. É assim. Acho que eu nem tenho. Ó. Exatamente. Eu tenho aqui também, né? Eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Tem uma agulhinha. Tá, ó. Que a gente fura ele. Quando você fura ele, né? Você fura, ó. Que ele encaixa certinho. A parte da bolha, tá? Ok? Que aí, realmente, assim, é uma dica legal esse aqui. Da agulha para ele não rachar. Mas sabe outra dica para o ovo não rachar? Em vez de furar e tudo, coloca vinagre ou limão na água. Coloca um pouco de vinagre ou limão na água do cozimento do ovo, né? Além dele não deixar a panela escurecer, né? Ele evita que o ovo rache. Sabe quando? Principalmente assim, você comprou um ovo no supermercado e aí chegou em casa, bateu esse ovo em algum lugar e ele rachou.
né? Não guarda ovo que rachou assim, tá, gente? Porque aí é um perigo. Então, você já frita ele, já cozinha, já, né? Já usa, tá? Se ele tiver bom. Então, assim, aí você coloca... Então, esse rachado, se você colocar na água com limão ou vinagre, ele tá rachado, mas a clara, ela não sai, né? Porque ela coagula antes. O limão faz isso com vinagre. Então, é uma dica legal. E esse da agulha funciona também, né? Para furar, para poder entrar o ar e ele não rachar. E isso vai facilitar também na hora de descascar, ok? Boa lembrança, Celina. Obrigada. É isso aí. Isso, porque tem ovo que depois de cozido não descasca bonito. Pois é. Tem uns mesmo que não descasca. Mas essa dica da agulha é legal, tá? Então é isso, gente. Brigadão mesmo, né? Mais uma vez aí. Então eu espero vocês quarta-feira. E sexta-feira tem live na minha página, né? Na página da Finarte. E aí, atendendo a pedidos, a gente vai fazer mais um biscoitinho. E a gente vai fazer um sequilho, que é chamado de argolinha, que é uma receita de família também. Ganhei muito dinheiro com essas receitinhas aí, dessas bolachinhas que eu tô ensinando aí, na minha época de faculdade, né? Que eu fazia para vender, né? Eu vendia na faculdade, vendia em estacionamento de shopping, para poder pagar meus congressos aí, né? E minhas viagens aí para assistir, né? Os congressos, né? Na época da minha faculdade. Então, são receitas que realmente dão certo e que as pessoas gostam. Então, sexta-feira eu vou estar ensinando para vocês. Se eu não me engano, já foi colocado os ingredientes lá para quem quiser fazer junto comigo. Assim que acabar aqui, eu vou conferir se já tá lá os ingredientes, senão eu já coloco lá os ingredientes e quem quiser fazer junto comigo, tem bastante, né, gente que tá fazendo junto comigo, é muito gostoso. Então, se você quiser fazer junto comigo sexta-feira, aí na página lá da Finarte, tá? Então, eu espero vocês no mesmo horário. Já colocou? Legal, Mônica. Pois é, já tá lá os ingredientes e os materiais e utensílios, né, que eu vou precisar para fazer os biscoitinhos. Quem quiser fazer junto, já providencia, já deixa tudo prontinho pra gente começar a live junta e fazer os biscoitinhos juntos, tá bom? Então tá, espero vocês então com esse sequilho, que é uma argolinha, é uma delícia, tá? Então tá, gente, brigadão aí, Júnior, brigadão, Portal. E acompanha aí as outras lives aí do Portal, tá, gente? Tem muita coisa bacana aí pra vocês, tá? E até a próxima, né? Bom descanso, né? Bom trabalho amanhã pra quem vai trabalhar. Até, gente. Brigadão, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Gente, obrigada pelas felicitações de melhoras aí de vocês, tá? Já tô bem melhor. Só de estar aqui também com vocês já me deu um outro ânimo, tá? Brigadão, tá? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.